Não, mas eu queria tanto que alguém tivesse me falado quanto ia custar minha aplicação, ia ser tão mais tarde de me planejar, eu não ia surtar no meio do caminho, descobrindo que tinha coisa pra me pagar. Custos para sua aplicação. Isso é muito importante para você não se assustar no meio do processo. Veja esse vídeo pensando, é um investimento para o meu futuro? Vai retornar em bolsa de estudo, porque sim, é caro, sim, é em dólar, sim, não é legal, tá? Já vou avisando, vai sair caro, mas tá tudo bem. A gente dá um jeito, eu vou gravar um vídeo pra vocês com coisas que vocês podem fazer pra ganhar dinheiro no ensino médio, que a gente já acalma um pouquinho, né? Que a gente sabe que a gente vai recuperar um pouco do dinheiro que a gente vai investir nesse processo. Mas, dica pra você que tá assistindo esse vídeo, pega um caderninho e vai anotando os custos que eu vou falar aqui, porque tem alguns custos que pode se aplicar a você, tem alguns que não. Então aí você vai fazendo as contas depois que vai facilitar pra você. Vamos lá, vamos começar com a primeira coisa que a gente pensa na hora de aplicar, testes padronizados que você vai ter que fazer para os Estados Unidos. Então, seria ou SAT ou ACT, ou TOEFL ou DAT. Então, o SAT, ele tá custando $111 para estudantes internacionais que estão fazendo a prova depois de agosto de 2024, tá? $111. Então, provavelmente você vai ter que fazer isso, então já coloca nos seus custos. O ACT, ele tá $181,50, sem incluir a parte de escritas, e com a parte escrita da prova, tá $206,50. Tudo isso em dólar, tá, gente? Agora, se você for fazer o TOEFL, ele tá $240 para você fazer o TOEFL, tá? E se você for fazer o Duolingo, em questão de testes padronizados de inglês, ele tá saindo um teste por $65, e se você comprar 2 testes na plataforma do Duolingo, sai por $110 os dois, então ele sai com um pouquinho de desconto. De teste padronizado, eu acho que é isso. Eu fiz o SAT e eu fiz o Duolingo porque era mais barato, então aí vai de vocês, vai do que vocês querem estudar, vai da opinião de vocês e vai também dos requerimentos da sua faculdade, então presta atenção nisso. E vale lembrar que vamos pensar nas despesas relacionadas a esses testes. Se você for fazer o SAT, você vai ter que ir até um centro de testes. Então, se você mora em cidade pequena, cidade no interior, assim como eu, você tem que contar o quanto você vai gastar de combustível. Às vezes você vai ter que pagar hotel para você ficar no local, que se você não tem ninguém conhecido. Enfim, então já anota esses custos também, porque é algo que você tem que levar em consideração. Os testes do SAT, eles são sempre nos sábados de manhã. Então, é interessante ou você chegar na noite anterior para você ter uma boa noite de sono, e se você morar perto do local, você pode até chegar no mesmo dia. Mas vai de você, vai da sua preferência, vai do que você acha melhor, tá? E eles têm poucos centros de testes aqui no Brasil, então geralmente eles são nas cidades grandes. Eu moro no interior de São Paulo, eu tive que viajar para Campinas para fazer esse teste. O TOEFL é a mesma coisa. Você também vai ter que ir num centro de testes, então você também tem que calcular esses custos. Já o DET, você pode ser feito em casa, então você não precisa calcular nada, tá? Você faz na sua casa mesmo, no seu próprio computador, não precisa se preocupar em questão de transporte e hospedagem. Ah, gente, e o envio dos testes, você pode conseguir de graça. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo pra vocês. Mas se você não seguir minhas dicas para conseguir de graça, você vai ter que sim pagar uma taxa para enviar esses testes para as faculdades, tá? Do SAT, do TOEFL e do ACT você vai ter que pagar para isso. Mas tem como conseguir de graça, então eu já nem colocaria nos custos. Agora vamos pensar, a aplicação em si, você está aplicando pelo Common App. No Common App tem como você conseguir também a aplicação de graça. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer o vídeo, só deixar aqui embaixo que eu gravo o vídeo se vocês quiserem. Mas, se você não fizer o procedimento para conseguir de graça, geralmente as taxas de aplicação variam entre $50 e $100, algumas um pouco menos. Eu acho que nenhuma passa de $100, não. Mas isso é para cada faculdade, tá, gente? Então, é algo que é bem pesado. Se a gente for aplicar para 20 faculdades, fica muita grana. Mas tem como conseguir de graça. E aí, depois, quando a gente está aplicando para bolsas de estudo para as faculdades americanas, algumas pedem para a gente preencher um formulário chamado CSS Profile, que aí lá você coloca as informações da sua família em questão financeira. Esse CSS Profile, ele custa $25 para você preencher
e mais $16 para cada universidade que você for enviar. Porém, tem um truque para você fazer, que aí você envia e-mail para as faculdades pedindo um código de fee waiver para você não pagar esse envio. Então, esses $16 você pode conseguir de graça, mas os 25 para você preencher você vai ter que pagar. Ah, gente, vale lembrar que esse negócio de mandar e-mail para as faculdades pedindo de graça, algumas dão esse código, algumas não. Então, eu colocaria na conta os $25 para você preencher e mais uns $16 para uma faculdade que não te der esse código e aí você vai ter que enviar do mesmo jeito. Agora, no processo, na hora que você está enviando seus documentos, você vai ter que enviar traduções de documentos seus. A chave para você não gastar tanto dinheiro em traduções é sempre perguntar para a sua faculdade se precisa ser tradução juramentada ou pode ser apenas tradução normal. Por quê? Tradução juramentada, gente, quando você vai fazer com um tradutor juramentado, é bem mais caro que um tradutor normal. Quando eu fiz as minhas traduções juramentadas, eu não sabia disso, então eu fiz quase tudo juramentado, e aí eu gastei uma grana com isso, eu gastei quase R$1.000 fazendo isso, mas não é algo que você precisa fazer. Pergunta para a sua faculdade quais são os documentos que precisam ser juramentados. Ou se, por exemplo, eles estiverem te pedindo um documento, pergunta se você pode mandar como tradução normal, ou se realmente precisa ser juramentado. Mas, geralmente, no site deles ou nas coisas que eles mandam para vocês pedindo documentos, vai estar lá específico se precisa ser juramentado. Se não tiver nada escrito falando que não falando nada, manda um e-mail confirmando, ver se pode ser a tradução simples, mas se tiver escrito que é juramentado, nem precisa perguntar, vai ter que ser juramentado. E geralmente as coisas que você tem que traduzir é cartas de banco, você tem que traduzir seu histórico escolar, você tem que traduzir seu diploma, tem que traduzir essas coisas. Então, é uma grana que eu colocaria que você vai gastar uns R$500 fazendo isso, porque tem algumas coisas que realmente vai ter que ser juramentado, mas não é tudo. Então, os R$500 dá tranquilamente para você fazer tudo o que você precisa fazer em questão de tradução. Vamos lá. Após a aprovação da sua faculdade, você vai ter que tirar passaporte. Se você não tiver o passaporte, o custo do passaporte, pelo que eu pesquisei, tá R$257,25 para a emissão do passaporte. E aí, depois que você emite o passaporte e a faculdade te dá o seu documento I-20 para você fazer o visto você vai ter que pagar uma taxa consular que é $185 e você vai ter que pagar o SEVIS, que é $350 para você fazer o SEVIS de faculdade com visto F1 é $350. Então, já é mais custos. E além disso, vale lembrar também que você precisa ir no consulado americano. E esse consulado americano, geralmente, são cidades muito grandes, como São Paulo. Então, você vai ter que viajar, vai ter que se hospedar em algum lugar, porque são 2 dias de entrevista. Então, você vai ter que ficar em algum hotel, alguma coisa, ou ficar na casa de alguém, sei lá. Mas contabilizem esses gastos de viagem até os locais, porque eles podem mudar muito em questão de orçamento. Depois que você foi aceito na sua faculdade americana, eles vão pedir para você fazer um depósito para meio que guardar sua vaga lá nas faculdades americanas. Esse depósito varia entre $200 até $1.000, de 100 a $1.000. Tem algumas faculdades que pedem um pouco mais, tem algumas que pedem um pouco menos. Tudo isso depende. A minha faculdade eu tive que fazer um depósito de $200, então esse valor que você vai precisar fazer o depósito, geralmente ele acontece em março, então já preparem essa grana, porque você vai ter que fazer ele, não tem como fugir disso, não tem como, sei lá, não tem como. Você vai ter apenas que fazer isso. Então já pensem sobre e já pesquisem nos sites das faculdades quanto é exatamente esse valor para vocês conseguirem se planejar melhor. E gente, deixa eu dar uma dica em questão de os pagamentos. Todos os pagamentos que a gente faz no processo de aplicação geralmente são feitos por sites e nós pagamos tudo em dólar. Então, se você tem um cartão brasileiro que ele não é habilitado para gastos internacionais, eu recomendo muito você fazer uma conta na Nômade e converter reais para dólar quando abaixar o valor ou quando você quiser. Porque é um jeito mais fácil, você pode usar o cartão online, você pode usar o cartão físico e ele não vai cobrar tantas taxas na hora de conversão do que os nossos cartões normais. Os dos meus pais, por exemplo, eles podem gastar internacionalmente, eles podem pagar com o nosso cartão brasileiro coisas no exterior, mas quando faz a conversão, cobra uma porcentagem muito maior de taxa de conversão entre moedas. Então, do mesmo jeito, eu usei a Nômade, super recomendo vocês usarem, tá?
E é uma dica que pode fazer você economizar um pouquinho de dinheiro por conta de conversão. Depois, você já foi fazer o visto, você já tem o visto, já tem passaporte, já fez o depósito da faculdade, você precisa comprar finalmente a sua passagem para ir para os Estados Unidos. Passagem depende muito de onde você vai, mas geralmente as passagens só de ida para os Estados Unidos, elas variam entre 2 a 5 mil reais. Isso depende para onde você está indo, claro, mas fica nessa média, então só para dar uma média para vocês de quanto é geralmente uma passagem de avião. E aí, coisas que você também tem que levar em consideração. Quando você tá indo para os Estados Unidos, você vai chegar num aeroporto e geralmente as cidades onde tem as faculdades não tem um aeroporto perto. Então, você vai precisar de um transporte do aeroporto até o local da sua faculdade, então isso já é mais uma grana. E você vai precisar pagar um hotel, reservar um hotel para o dia anterior do seu dia de mudança. Por quê? Geralmente os dias de mudança acontecem bem cedo, 8 da manhã. Então, os nossos voos Brasil e Estados Unidos, eles geralmente acontecem de noite e a gente chega pela manhã de lá. E aí isso faria você chegar atrasado no seu dia de mudança. Então, chega no dia anterior, reserva um hotel, fica uma noite em hotel e depois vai para sua mudança no outro dia, tá? Isso é importante. Coisas que também é interessante você levar em consideração. Eu não sei como funciona a faculdade que vocês pretendem fazer, mas dependendo da faculdade, quando você chega nela, você tem que pagar a sua taxa do semestre. Tem gente que paga antes de ir para os Estados Unidos, tem gente que paga quando chega lá. Então, se você for pagar na hora que você já chegar lá, já se prepare para levar a quantidade de dólares para vocês pagarem pelo semestre. Por quê? Os Estados Unidos, a maior parte das faculdades, ou você paga por semestre ou você paga anualmente. Então, você vai pagar já a anuidade da faculdade, o seu plano de comida e a sua moradia. Isso por fora ainda você vai ter que comprar seu seguro-saúde, só que depende muito do lugar onde você vai. Então eu não quero dar média de preço sobre isso, porque pode variar muito, muito mesmo, tá, gente? Mas se você resolveu pagar e você conversou com alguém da faculdade, resolveu pagar na hora que você chegar nos Estados Unidos, já vai com uma grana, geralmente em cash, em espécie, para você pagar na faculdade, porque se você for passar o seu cartão é aquela mesma coisa, você vai pagar uma taxa de conversão dos cartões brasileiros, e isso pode sair bem mais caro que o dólar comercial. Então eu não recomendo. Ah, gente, esqueci de comentar. Na hora que você tá chegando na faculdade, que você vai pro seu dia de mudança, separa também uns $300 para você comprar coisas pro seu dormitório. Porque se você for dormir no campus, eles mandam os quartos com só uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira e geralmente um armário e um negócio de pôr roupas. Mas você não tem lençol pra cama, você não tem cobertor, você não tem travesseiros, você não tem nada. Então você tem que comprar tudo isso na hora que você chegar lá. Geralmente, o que eu vi pelos vídeos que eu assisti é uns $300 que as pessoas geralmente gastam nesse processo. Mas quando eu for comprar as minhas coisas daqui a 1 mês e meio, eu vou gravar um vídeo pra vocês comprando e mostrando quanto foi, que aí vocês podem ter uma ideia melhor de quanto vai ficar essa brincadeira de meio que mobiliar seu dormitório. E também, na hora que você chegar lá, você vai ter que comprar livros pro seu primeiro semestre de estudo. E livros de faculdade geralmente é meio caro, então conversa com o seu counselor ou com alguma pessoa que você está em contato da sua universidade para ver se tem algum lugar mais barato para você comprar os livros, ou alugar livro, ou comprar online, ou baixar de graça no computador. Mas esses livros eu também separaria um pouquinho de dinheiro para eles, porque geralmente não tem o que fazer, você tem que comprar. Então, né, é bom saber disso pra gente se planejar, porque, por exemplo, eu tava olhando ontem um dos livros que eu vou ter que comprar pro meu primeiro semestre, morando lá nos Estados Unidos, e o livro custa $120. Então, assim, era um custo que eu não tava esperando, nunca imaginei que eu poderia pagar $120 em um livro, mas eu não achei nenhuma plataforma online de graça, na minha faculdade também eles não disponibilizam pra gente pegar a biblioteca, então eu vou ter que comprar esse livro. Então eu tô falando isso aqui pra vocês já meio que terem em mente que isso pode acontecer às vezes, tá, gente? O que eu recomendo vocês fazerem agora? Pega na sua faculdade, se você já foi aceito numa faculdade, anota todos os cursos que você vai ter. Se você tá planejando para aplicar esse ano, pega, escreve tudo que você vai gastar, vê com seus pais, se tá tudo bem,
Planeja com eles como vocês vão fazer. Porque, gente, eu sei, é caro para você aplicar para uma faculdade nos Estados Unidos, às vezes é caro para você estudar nos Estados Unidos, e tem coisas que, apesar da bolsa de estudo que eles vão dar quando a gente estiver lá, antes da gente chegar lá, a gente vai gastar bastante dinheiro. Então, planejem isso com os pais de vocês para todo mundo ficar mais tranquilo, tá, gente? E vocês não terem surpresas no meio do caminho. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se inscrevam no canal, deixem seu like aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!